Pai do ano. É, pai do ano. Vamos lá comprar esse teste. Opa, vamos lá comprar esse teste. Aí, um risco é negativo e 2 pontos é positivo, tá? Que parte que é que vai no mijo? Deixa eu ver. Peraí. A parte branca, Parte né? branca. Hoje a gente tá aqui para reagir. Agora é oficial. Itadori revela sua expansão de domínio contra a Sukuna do Bruno Bandeira, meus amigos. Muito obrigado pela sugestão. Exatamente. Ontem, mais cedo, trouxemos os primeiros spoilers, assim, né? Cara, um comentário muito importante naquele vídeo é de que a expansão do Itadori foi mostrada pra gente logo na opening da primeira temporada, né, cara? Quem pegou isso? Eu não tinha pegado. Eu peguei porque vocês comentaram e eu achei genial isso, meus amigos. Caramba, muito doido, né? Não esquece de passar no nosso canal de vlog, né, David Osamar? Isso aí, meus amigos. Não perca tempo, porque o canal tá filezinho, beleza? É isso, gente. Bora pro vídeo. Bora. Agora é oficial, galera. Itadori finalmente revela a sua expansão de domínio contra Sukuna. O feiticeiro mais forte da história se encontra nesse momento sem poder usar a sua técnica amaldiçoada, então resta a ele apenas receber o golpe final que irá decidir a sua derrota. Chegou a hora do Sukuna sentir na pele o verdadeiro poder do Santuário Benevolente. Vamos falar sobre o capítulo 264 de Jujutsu Kaisen agora, então já chega macetando o Sukuna no botão do like e se inscrevendo no canal pra gente continuar expandindo ainda mais o domínio desse canal e pra você sempre saber assim que o próximo vídeo for lançado aqui no canal. Vamos lá então, que hoje eu tô maluco, galera. Começamos o capítulo exatamente de onde o anterior parou, com o anjo prestes a lançar a sua técnica mais poderosa, a escada de Jacó, em direção ao Sukuna. Pra quem não lembra, essa técnica consiste num pilar de luz gigantesco que desce dos céus queimando o alvo da técnica e tendo a habilidade de simplesmente anular o efeito de qualquer técnica amaldiçoada, seja uma técnica de barreira, objetos amaldiçoados ou o que quer que seja. Porém, essa não é uma técnica absoluta, já que é quase impossível o anjo conseguir separar o Megumi do Sukuna, tanto que o anjo já tentou isso da primeira vez e apesar de ter torrado o Sukuna vivo, ainda assim não foi capaz de separar as almas e os corpos dos dois. Mas diferente daquela primeira vez, Sukuna agora se encontra totalmente desgastado, sem poder usar a sua técnica amaldiçoada para se defender e estando a um passo de vomitar o Megumi para fora do seu corpo, então o cenário era totalmente favorável para os feiticeiros. Porém, é do rei que a gente tá falando, né? Então tudo isso ainda não foi o suficiente e mais uma vez o Sukuna consegue tirar uma carta na manga e adiar o inevitável. Sukuna percebeu que a escada de Jacó surtiria efeito em qualquer um que fosse pego pela técnica. Isso significa que tanto o Itadori quanto o Aoi todo não poderiam entrar na área de alcance da técnica para que eles não fossem afetados também. Então, para que o Sukuna conseguisse alcançar o anjo nos céus sem ser atrapalhado pelos outros dois, ele precisaria subir direto pela escada de Jacó. Sukuna também explica que a técnica do anjo não estava no seu ápice pelo dano que ela havia sofrido antes, causado pelo próprio Sukuna, que havia resultado na perda de um dos seus braços. Então, se por um lado o Sukuna já se encontra nas últimas, por outro, o anjo não conseguiu executar a sua técnica com a sua liberação máxima. Então, Sukuna literalmente soca o chão e começa a atirar blocos de concreto em direção ao céu. O plano do rei consistiu em usar os blocos de pedra e escalar por cima deles, literalmente pulando em cima dos pedaços de pedra, tudo isso enquanto tancava a escada de Jacó no peito até finalmente alcançar o anjo. Mas antes que ele pudesse acertar o anjo com um golpe, surge Aoi todo para receber um flash negro protegendo o anjo, mas terminando com os dois sendo isolados para longe no chão. Então quer dizer que o Sukuna conseguiu burlar a escada de Jacó, literalmente usando um monte de pedra como escada? Sim, foi exatamente isso que aconteceu. Ele usou a escada de Jacó como uma escada. Mas será que foi mais uma vez o roteiro malevolente agindo? Vamos falar sobre isso, que eu quero levantar 2 pontos aqui. O primeiro deles é, na verdade, uma dúvida que eu tive durante essa cena, que foi a seguinte: se a escada de Jacó é apenas um pilar de luz que queima e exorciza o alvo da técnica, ou se ela possui também uma força gravitacional que empurra o alvo em direção ao chão, o que faria, consequentemente, que ela empurrasse também aquele bando de pedra que o Sukuna jogou pro alto em direção ao chão também,
deixando ainda mais difícil a vida do Sukuna. E relendo o capítulo 221 do mangá, quando o anjo usa essa mesma técnica para libertar o Gojo do reino da prisão, podemos ver que não existe qualquer marca de cratera no chão que tenha sido resultado do impacto dessa técnica. Ou seja, a gente pode deduzir com alto grau de certeza que essa técnica é de fato apenas um pilar de luz que não gera uma força gravitacional, sabe, um empurrão de impacto mesmo, ou caso tenha, que não seja forte o suficiente para ser considerada aqui nessa equação. Ou seja, o fato do Sukuna ter arremessado um monte de pedra para o alto faz algum sentido, né? Mas ainda assim, ainda é uma cena que exige um pouco da nossa suspensão de descrença, já que o Sukuna, sendo um feiticeiro grande e pesado do jeito que ele é, dificilmente ele teria condição de pular em cima de um monte de pedra em queda livre, como ele fez. Já o segundo ponto que eu queria levantar é que mesmo que a técnica do anjo não tenha sido liberada com a sua energia máxima, a impressão visual que a gente teve do Sukuna foi que ele praticamente não sentiu o efeito da técnica no corpo dele, sendo que da primeira vez o bicho virou praticamente um carvão de tanto que ele foi queimado vivo pela técnica. Então, para que a gente não tivesse essa impressão de que o Sukuna só ignorou a técnica e seguiu em frente, pulando um monte de pedra e indo até o anjo, né, chegando até o anjo, talvez o autor pudesse ter desenhado o Sukuna sofrendo mais as consequências da técnica para que a gente sentisse, né, que existiu uma dificuldade para que ele conseguisse tancar uma técnica como essa de peito aberto. Mas seguindo o capítulo, não foi só o Sukuna que usou a escada de Jacó como uma escada, mas também o próprio Itadori, que seguiu o Sukuna pelas mesmas pedras que ele atirou em direção ao céu. Então tudo bem, se vai roubar um pouco para o Sukuna, que pelo menos roube também para o Itadori também, né? Já na sequência, boa parte do restante do capítulo é o Itadori e o Sukuna saindo no braço, o Itadori segurando e arremessando o Sukuna pelas pernas como se ele estivesse estendendo uma calça, sabe, no varal para tirar o excesso de água. O Itadori tentando tocar no Sukuna para usar o destrinchar sem sucesso, até que de repente Sukuna aparece com seus dois braços esquerdos completamente regenerados. Nossa, e a explicação para isso é que quando o feiticeiro usa o Flash Negro, ele consegue, como a gente bem sabe, alcançar até 120% do seu potencial máximo. Isso porque o ato de um feiticeiro executar um Flash Negro faz com que ele entre em um estado onde manipular a sua energia amaldiçoada se torna algo tão simples e natural quanto respirar, podendo até resultar em uma sensação de onipotência. Então a consequência disso para o Sukuna, no corpo do Sukuna, foi ele ganhar um boost de energia que permitiu com que ele regenerasse todos os seus braços. E a consequência natural disso é que agora, com o Sukuna estando de volta com seus 4 braços, ele volta a ser capaz de lançar o seu infame corte dimensional e usar a sua expansão de domínio, pelo menos na teoria, porque nesse momento, apesar do Sukuna ter recuperado seus braços, ele ainda se encontra com a sua técnica amaldiçoada esgotada depois de ter usado ela contra o Yuta durante a expansão, né? Durante a disputa da expansão de domínio que ele teve contra o Yuta no corpo do Gojo. Ou seja, resta agora o Sukuna evitar ser tocado e acertado pelo Itadori até que ele recupere finalmente a sua técnica amaldiçoada, que tudo vai terminar bem para o rei. Ou pelo menos, era isso que ele pensava. Nesse momento, cortamos para um flashback da primeira vez em que Satoru Gojo enfrenta a maldição Jogo e ensina ao Itadori sobre o conceito de expansão de domínio. Nessa hora, todo mundo que leu já sabia o que estava por vir. Vemos a explicação do Gojo dizendo que a vantagem de uma expansão de domínio era que as técnicas amaldiçoadas imbuídas ao domínio, ao serem ativadas dentro dele, sempre acertam o alvo. Ou seja, se o Itadori estava tendo dificuldade em acertar o Sukuna num confronto direto, a única saída naquele momento era acertar o Sukuna de todos os lados possíveis. Expansão de domínio. É explicado que, devido ao treinamento em que o Itadori trocou de corpo com o Kusakabe, que é um feiticeiro justamente especializado em técnicas de barreira, o nosso menino foi capaz de aprender também os fundamentos da expansão de domínio. Lembrando que
vale citar também como o próprio Sukuna, tendo possuído o corpo do Itadori no começo da história e ao longo do tempo usado diversas vezes as suas técnicas de corte, incluindo também a sua expansão de domínio 2 vezes durante a obra, também fez com que isso tudo fosse gravado no corpo e na alma do Itadori. Ou seja, o próprio Sukuna também ajudou o nosso menino a realizar um feito como esse e, por ironia do destino, cavado a sua própria cova. E já no final do capítulo, vemos um cenário fantasioso numa estação de trem onde Itadori aparece sorridente, chamando o Sukuna para ir com ele. Cena essa que estabelece um paralelo direto com a cena que precede a morte do próprio Satoru Gojo, onde Suguru Geto aparece para o então mais forte da atualidade. Então será que já no capítulo que vem veremos o Sukuna caído derrotado no chão da mesma forma como tivemos com a morte do Gojo? Olha, se fosse para eu dar um palpite, apesar do paralelo ter sido claro, eu particularmente acho que não. Para mim, a expansão de domínio do Itadori vai arregaçar de vez o Sukuna a ponto do Megumi finalmente ser salvo, mas com Sukuna ainda conseguindo permanecer de pé. Isso porque, apesar do Megumi atualmente não ter sequer vontade de continuar vivendo, o mesmo já aconteceu também com o Itadori. Porém, alguém apareceu para estender a mão para ele e fazer ele continuar seguindo em frente. Então chegou a hora do próprio Itadori assumir o papel inverso, sendo aquele que dessa vez irá estender a mão para trazer o Megumi de volta à luz, para que juntos eles possam continuar seguindo em frente e finalmente derrotarem o Sukuna. Fora isso, vale notar como o Itadori nessa última página aparece com um sorriso estendendo a mão para o Sukuna como se ele fosse uma espécie de Naruto, né? Estendendo a mão para o Sasuke. Mas tirando a brincadeira, de fato é interessante ver como o Itadori sempre foi esse garoto que tenta manter o otimismo mesmo no pior dos cenários, e nesse contexto específico ele pelo menos não parece guardar rancor do Sukuna. Mas claro que, né, isso não significa que o Itadori não vai arregaçar o Sukuna com um monte de corte, né? Inclusive, vale lembrar como o Yuta também já usou a técnica de corte do Sukuna contra o próprio Sukuna, e agora chegou a vez do Itadori usar também, né? Ou seja, os dois protagonistas copiando as habilidades do Sukuna de formas diferentes. E agora, resta a gente esperar o próximo capítulo pra gente saber qual será o nome e como será exatamente a expansão de domínio do Itadori, pra saber o quão parecida e o quão diferente ela será do Santuário Malevolente. Será que veremos o Santuário Benevolente? Eu acho que ia ser meio meme demais, né? Mas enfim. Como sempre, eu quero saber as opiniões e teorias de vocês aí nos comentários. Bom demais, tá doido? Ué, mas a expansão dele... Já não foi mostrada que a expansão dele é a estação? Mas eu acho que ele quis dizer como que a gente vai ver mais, né? Mais a fundo, né? É porque eu acho que todo mundo que tá lançando os vídeos agora vai esperar o próximo pra saber o que vai ser, mas eu acho. Então, eu tá não todo acho que mundo pra saber o que... Nome, essas coisas também, o que vai acontecer com o Sukuna, né? Eu acredito que o Sukuna não morre no próximo. A tradução também, Se como fosse... não saiu tudo certinho. Ele chama o Sukuna. O quê? Essa é a tradução. Não, eu tô falando na tradução do capítulo completo, entendeu? Tá, entendi. Tipo... entendi. Não só da frase final, né? Ah, tá, entendi. Eu acho que o Sukuna não morre no próximo capítulo. Se morresse, seria impactante. Porém, eu acho que isso não vai acontecer. Não morre não, vixe. Se ele acho morresse, que vai render mais uns capítulos. Eles iam estragar tudo o final. Tipo, todo mundo já ia parar de... o final surpreendente. Ia falar assim, morreu, acabou, coisa que tchau. Ninguém esperava. Já ninguém mais ia falar, acabou o hype. Comentem pra gente o que vocês acharam, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Façam suas apostas aqui se o Sukuna vai ser derrotado logo ou não, beleza? Espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.